Negacionista é uma palavra que entrou na moda durante a pandemia. Gente arrogante, sem qualquer conhecimento sobre o método científico, passou a monopolizar a fala em nome da ciência, impondo medidas autoritárias sem comprovação científica alguma, enquanto demonizavam os seus críticos e aqueles que ousavam fazer perguntas. Agora, cada medida drástica e absurda, defendida como solução mágica para a pandemia, se mostra sob o escrutínio e não há mais tanta certeza de que elas eram mesmo necessárias. Mas esse vídeo aqui não é para falar sobre o Covid, e sim sobre o PT, cá entre nós, uma praga tão ou mais nefasta do que o vírus chinês. O PT sempre jogou contra o Brasil, votando contra cada reforma importante para o país. Quando esteve no poder, um longo período recentemente, deixou um rastro de corrupção e destruição. Nunca fez um pedido público de desculpas ou demonstrou qualquer arrependimento ou então aprendizado com o passado. Ao contrário, veio com mais radicalismo ainda e enorme arrogância durante a campanha eleitoral. Agora, novamente no comando do Poder Executivo, volta a implementar exatamente a sua cartilha esquerdista. Mas alguns tucanos que fizeram o L se mostram com medo, preocupados, decepcionados. O que eles esperavam? Por que pensaram que haveria algo diferente disso? Ninguém sabe a resposta. Em um excelente artigo técnico publicado hoje, Pedro Jobim relata a previsível tragédia do novo governo como um filme em alta velocidade. Os mesmos erros do passado, mas colocados em prática pisando no acelerador. Jobim descarta a fuga pela alegação de um estelionato eleitoral, pois ele lembra que as promessas foram essas mesmo, e alinhadas ao histórico do partido. Abre aspas. Estas propostas estão alinhadas às práticas implementadas pelo PT ao longo dos 13 anos de seus governos, que culminaram com a queda de quase 7% do PIB e a elevação de 8 pontos percentuais da taxa de desemprego entre 2015 e 2016, fecha aspas. Jobim passa, então, a explicar cada equívoco teórico e sua consequência prática em diversas áreas distintas, como nos gastos públicos, no controle das empresas estatais, nessa ingerência dos preços de mercado, etc. Após elencar tantas barbeiragens, o economista aponta para possíveis e previsíveis novos erros à frente. Abre aspas. A lista de candidatos é gigantesca e, pior, está sendo implementada em ritmo alucinante. Uma sequência provável envolve o retorno da pressão sobre o Banco Central, em breve, já está acontecendo, assim que a iminente contração econômica materializasse, a partir de quando também medidas como novas linhas de suporte a crédito, ampliação de gastos orçamentários ou grosserias como o recém-implementado imposto sobre a exportação de petróleo podem se multiplicar. O prognóstico é assustador, porém realista. Diz ele, a economia do Brasil está tomando exatamente a mesma direção que trilhou durante os últimos anos da gestão anterior do partido, mas o percurso dessa vez está sendo executado com determinação e velocidade muito maiores. O país, envelhecido, endividado e submetido à crescente insegurança jurídica, parece pronto a mergulhar num caminho de difícil retorno. Fecha aspas. A Argentina está logo ao lado para ilustrar o perigo do lulismo. Os argentinos fizeram L antes e por isso mesmo amagam uma inflação de 100% e uma miséria galopante. Mas não faltou tucano de mercado disposto a fazer o L, mesmo sabendo disso tudo, por ódio ou nojo a Bolsonaro e por uma repetida narrativa de ameaça à democracia. Agora, alguns jornalistas já assumem o legado positivo de Paulo Guedes, com timidez, pois não conseguem separar o ministro do seu chefe Bolsonaro, por mais que tentem. O PT fala em herança maldita, mas os dados vão comprovando que o governo anterior deixou um país nos trilhos e crescendo.
Luciano Trigo mostra na sua coluna de hoje na Gazeta do Povo que é preciso ignorar todos os números para manter essa narrativa furada. Abre aspas. Diante desses números, qualquer pessoa com um mínimo de honestidade intelectual deveria reconhecer algum mérito de Paulo Guedes na gestão da economia. Fecha aspas. Mas, claro, falta honestidade intelectual a quase todos da esquerda, inclusive esses tucanos de mercado. A economia não foi o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro, em que pese uma pandemia no caminho, com essas medidas drásticas defendidas pelos tucanos. Eram grupos poderosos demais, unidos com interesses obscuros, diz Trigo. Havia uma verdadeira obsessão coletiva em tirar Bolsonaro da presidência. Obsessão que uniu o consórcio da grande mídia, uma parcela do empresariado, os inimigos da Lava Jato, os políticos da tal frente ampla e até mesmo uma parte do poder judiciário. Difícil derrotar tantos oponentes em uma eleição. Queriam se livrar de Bolsonaro a qualquer custo. Pelo visto, o custo vai ser bem alto para o povo brasileiro, para o trabalhador honesto, para os mais pobres. Trigo conclui: a não ser em caso de manipulação, os números costumam ser indiferentes às narrativas. Sempre se pode optar, claro, por ignorar os números e ficar com as narrativas. Mas as consequências não tardam a chegar, fecha aspas. E elas, claro, já começaram a chegar. Basta perguntar a quem precisa abastecer toda semana o seu carro no posto de gasolina, por exemplo. Isso tudo é obra do PT e de quem fez o L. São esses os verdadeiros negacionistas. Aqueles que fecharam os olhos deliberadamente para fingir não ver quem e o que estavam colocando novamente no poder para tirar Jair Bolsonaro. Estão contentes?